Alô? Então, vamos começar. Então, primeiro, bem-vindos todos. Obrigada. Eu sei que hoje é uma segunda-feira chuvosa, mas estão aqui. Vai ser muito especial hoje com esse trio incrível que nós cuidadosamente escolhemos e convidamos e muito miraculosamente eles aceitaram, porque é uma agenda difícil. Mas Ornari participa do DW desde o início, são 15 anos, completa esse ano 40 anos. Nós sempre trazemos inovações, lançamentos. Esse ano temos esse ambiente todo renovado, que é a linha Colette, está já em Milão há algum tempo e agora aqui em São Paulo. Nós temos também uma mostra de arte que está em todo o showroom, tem obras dos irmãos Campana, Amilcar de Castro, Franz Kreisberg, vocês vão curtir muito. E a série de palestras, que eu acho que, com isso, nós trazemos um pouco do design para todo mundo de uma forma mais democrática. Vocês conseguem chegar perto de figuras que vocês só veem no Instagram ou nas obras grandes, não é verdade? Então, é uma aproximação super deliciosa, que dá para vocês tirarem fotos, conversarem com eles, e eu acho que é super especial. Primeiro, o Alexandre Salles, professor do IED, curador, ele faz parte do conselho do Grupo Aproxima, que depois ele vai contar. É um arquiteto incrível, que eu admiro muito. O Celso Raiol, arquiteto importado do Rio de Janeiro, fala a nossa língua também, mas é um cara incrível, de um estilo de coração maravilhoso, generoso. Tem obras muito importantes, tanto no Rio, São Paulo, em vários lugares. Nós estamos com ele no Ilhapura, que é um empreendimento também que ele deve contar. E fez toda a área comum onde nós estamos, depois vocês vão saber mais. E a Thais Lauton é uma super amiga maravilhosa, que, por coincidência, ela está na editoria chefe de redação da Casa e Jardim há muito tempo. Nós participamos com ela e com a Casa e Jardim do prêmio Casa e Jardim, apoiamos. E o Alê também é jurado do prêmio, junto com uma equipe muito grande, bem bacana. Então, agora eu deixo vocês com essa turma incrível. Sucesso, espero que vocês curtam muito. E obrigada pela presença e obrigada a vocês por estarem aqui. Muito lindos. Obrigada, Esther. Bom, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui. Bom, a Esther fez já uma apresentação nossa, não, pequena, mas está ótimo. Eu quero contar para vocês um pouquinho de como surgiu até a ideia desse talk, né? A Esther falou do Prêmio Casa e Jardim. A gente tem a Ornari como parceiro já há bons anos, estamos indo para a 8ª edição, a Ornari está com a gente praticamente desde o início. E já faz 2 anos que a Ornari apresenta uma categoria chamada Brasilidade. E todas as nossas categorias, elas falam muito com as nossas defesas de marca, né? Então, a gente fala dessa casa com alma, dessa casa com muita personalidade, dessa casa em que o morador, né, ele é um retrato do espaço, que o arquiteto ele tem que traduzir aquele espaço. E isso está muito presente também no nosso prêmio. E essa categoria Brasilidade, ela justamente premia projetos que têm arte, artesanato, cultura brasileira muito forte, né? E a Ornari está com a gente. Aí, quando a gente começou a discutir algum tema para trazer aqui para a Ornari, eu falei, poxa, temos o prêmio, temos uma categoria que fala com algo que a gente acredita tanto, que é justamente Brasilidade, e temos o Alê, que é jurado do prêmio já há bons anos, né, Alê? Não sei há quanto tempo, mas há muitos anos, acho que uns 4 ou 5. E aí o Celso, que ganhou a categoria Brasilidade, né, Celso? No ano passado, em 2025, com o projeto da casa dele, que depois ele pode até contar um pouquinho sobre isso também. Então, aí a gente falou, poxa, não tem tema mais pertinente para a gente falar, que é justamente sobre a brasilidade, a cultura brasileira no design de interiores.
E eu chamei esses dois, que são parceiríssimos, que têm uma história com a gente, já publicaram muito em Casa Jardim, para a gente bater esse papo. O que a gente vai fazer? Né? O Alê vai fazer uma apresentação, vai mostrar um pouquinho do trabalho dele. Na sequência, o Celso também vai mostrar um pouco do trabalho dele, de alguns projetos. E depois a gente vai bater um papo bem gostoso. Vocês fiquem à vontade também para perguntar, porque vocês estão em casa, né? Assim, a ideia é essa, que a gente fique aqui mesmo fazendo essas reflexões gostosas sobre o morar. Então, Alê, te passo a palavra. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Alexandre Salles, ou Alê Salles, Esther. Está tudo certo. Acho que hoje no mercado as pessoas me conhecem afetivamente até pelo Alê e tudo mais. Então, como a Thaís comentou, né, sou arquiteto, né, mestre em semiótica, mas acho que hoje eu sou mais andarilho do que arquiteto, né, porque acho que até para uma temática tão importante como você trouxe para mim e para o meu querido amigo Celso, falar de território criativo, para começo de assunto, é falar realmente de um lugar em que a gente soma saberes, soma cultura, soma uma série de coisas importantes que nos ratificam como brasileiros, né? Então, acho que é importante a gente entender que a gente está falando de um território imenso, né? E que tem uma comunicação muito forte conosco, né? Eu acho que não é à toa que a gente está falando de manualidade, a gente está falando de terrosas, a gente está falando de tanta coisa que acaba sendo um reconhecimento muito natural, né? Isso traz para a gente afeto, traz emoção. Então, acho que a criatividade ela parte muito desse lugar, né? E aí, acho que dentro disso, né, já entrando um pouco nos trabalhos, eu estou à frente do meu estúdio desde 2011, né? Então, esse moço sou eu, gato. Mas, brincadeiras à parte, mas com uma formação muito multidisciplinar. Então, eu venho do mercado aqui de São Paulo, né? Então, eu já entrei na carreira trabalhando no mercado de luxo, então trabalhei com escritórios grandes, menores, né? Durante muito tempo fui o braço direito do Luiz Fernando Rocco, depois junto com o Vidal, depois de Perkins, trabalhei com o Arthur, então tive uma relação muito grande de como essa multiscala é importante para interiores. E eu acho que nessa conversa nossa toda aqui, interiores, por incrível que pareça, é uma profissão nova. A gente tem uma relação muito forte com a decoração, mas ser um designer de interiores ele exige realmente uma série de competências, né? E eu acho que a gente sempre foi buscar isso de uma forma bastante convergente. E no meu caso, né, numa atuação bastante ampla, né, que não é fácil. E ela beira, né, ela precisa estar em três eixos muito importantes, que é o projeto, o próprio espaço e a cultura, né? E aí onde eu vou buscar isso, né? Na relação do cortejo, ou seja, as nossas andanças por aí, pela rua. Então, a rua é um aprendizado. Por exemplo, se a gente está aqui dessa forma, se a gente sai daqui, a gente vai para Salvador, se a gente vai para Nova York, se a gente vai para Dubai, a rua nos traz muitas informações, inclusive culturais. Se a gente falar, você lembra daquele restaurante em Paris? Você vai saber o número da placa, porque tudo isso é um ensinamento semiótico, justamente, do que é esse cortejar, de andar pela cidade, né? A casa, o lar e o abrigo, que é justamente o lugar que ressignifica a gente, né? Se eu coloco aqui móvel de vó, né? Minha avó, não, minha avó italiana, minha avó baiana. Então a gente vai criando uma narrativa e o mobiliário ele sai daquela expansão de objeto para virar realmente um arcabouço de memória. Os objetos, então aqui duas pessoas cheias de memórias, né? Então olha o Celso, então a gente vai carregando isso. Isso, na realidade, também mostra uma trajetória, né? Imagina isso para casa. Por isso que é muito importante, quando a gente pensa em interiores, né, essa questão dos significados, né? Então, se eu, por exemplo, eu especifico uma cadeira da Lina Bobage, eu estou trazendo a voz da Lina Bobage para dentro do projeto. Isso é muito importante e é uma responsabilidade. Então, nessas andanças nossas, por exemplo, quando a gente conhece um artesão, quando a gente vai para o Amazonas, a gente está trazendo a voz de alguém para cá, né? Então, isso é uma convergência muito importante. E, no meu caso, eu fui estudar profundamente ancestralidade, principalmente na arquitetura, para entender justamente como é que a gente corrobora uma autenticidade de arquitetura brasileira, né, de design interiores brasileiro, realmente olhando para todos os pontos, todas as contribuições, inclusive para a gente entender isso de uma forma contemporânea, né? Então, esse é por onde eu navego, né? E aí eu vou mostrar alguns projetos, né, de onde eles partiram, né? Então, não trouxe milhares, trouxe alguns, mas só para vocês entenderem como é que essa construção se dá. Essa daqui é a loja da Flávia Aranha, então todos a conhecem como estilista, né? Então ela tem uma
uma relação muito forte com a pesquisa, com a sustentabilidade, né, com a materialidade, que converte com o que eu disse para vocês especialmente. Então, de algum jeito, até um mood board, por exemplo, em relação ao que é o trabalho com a Flávia, passa, por exemplo, pela moda. Então, eu tive que entender de moda para poder projetar a loja, né? Então, a gente fez 2 trabalhos para ela muito grandes. A primeira loja, né, que é a flagship, que fica na Picuelta, aqui na Vila Madalena. Então, é uma loja totalmente atípica, né? Então, ela tem toda quase você pisa descalço, que é justamente para sentir essa relação de materialidade, né? Para realmente você ser livre, principalmente numa bandeira muito forte que ela traz, que é esse feminino. Então, como essas mulheres se sentem livres para vestir, né? Então, a materialidade simples e tudo mais. E aí ela me convidou para projetar o galpão de produção, né? E que tem uma comunicação muito similar, né? Apesar de serem materiais diferentes, mas com a mesma temperatura. Por isso que eu falo dessa comunicação de interiores, né? Aqui a gente está falando de uma história, de uma estilista, de uma mulher brasileira, e os materiais acabam nos ajudando muito a entender como essa narrativa se dá, né? Aqui um outro projeto, já numa outra escala, que é dentro do Complexo do Basílio 177, que é o retrofit da Telefônica no centro. A gente está num grupo multidisciplinar, projetando o ramal, que é um food hall. E aí também, para poder chegar no projeto, a gente fez uma pesquisa densa sobre o Ramos de Azevedo, entender todos os prédios que lá existem, a relação com o Teatro Municipal, a história do café, como o telefone chegou ali no centro, né? E como tudo isso vira matéria. Então, a gente vai estudar o Art Deco, tudo isso em convergência, né? Para justamente virar projeto, né? Aqui é uma das imagens, né? Então, ele totalmente ressignificado, ele vai virar uma passagem entre a Basílio e a 7 de Abril, com um complexo residencial em cima. E trabalhando em vários escritórios, todos arquitetura, Metro Arquitetos, 134 Office, né, que são nossos grandes parceiros, Cura. Então, isso também traz uma bandeira muito importante quando a gente fala de interiores, que é o pensamento coletivo. Cada escritório trouxe uma narrativa para compor, basicamente, uma revolução ali na região central, né? Sem, obviamente, perder a conexão com as histórias, né? Então, a gente foi lá no Ramos de Azevedo para trazer para 2027. A Casa Cor, né, que foi um projeto bastante emblemático do estúdio, em 2024, a gente fez a instalação artística, né, e que passou realmente uma investigação pessoal, né? Tive que ir às minhas avós para entender o que era esse espaço que a Casa Cor me cedeu ali como oportunidade, né, e que acabou chamando ocupação terreiro, né, e aqui o terreiro como quintal, que é um lugar que todos nós brasileiros estamos, né? Então, uma pesquisa bastante densa, né, que partiu, inclusive, música, né, afrofuturismo, aqui tem a Beyoncé, então, entender quais são essas imagens que configuram essa espacialidade, né? E resultou nessa instalação, né? São 60 artistas, 90 peças, 4 meses de trabalho, e aí a gente conseguiu um trabalho muito especial, que foi criar uma narrativa, inclusive de oportunidade para jovens designers, as parcerias com as marcas. Então, a gente acabou tendo aqui muita inovação, né? Então, foi muito especial. E aí a gente chegou bem longe, né? Porque a gente foi premiado na Bienal Ibero-Americana de Desenho, né, na Espanha, e depois a gente atravessou. O terreiro continua, né? Já vou mostrar para vocês que ele acabou dando, né, e com uma curadoria de arte bem pesada, né? A gente trouxe ali várias mídias, vários artistas, peças do Brasil inteiro, né? Então, essa importância da curadoria é muito importante, porque a gente está falando aqui de apreciação cultural, não de apropriação cultural, né? A gente está fazendo uma referência, uma homenagem. Se apropriar é realmente pegar, até de uma forma leviana, alguma cultura e usar de uma forma indevida, né? E aqui tem uma história pessoal, porque aquela porta azul, é a porta dos meus avós na Bahia, quando eles saíram da Bahia para vir para São Paulo. Então, tem uma história emocional. Então, contar a história é muito importante quando a gente fala de interiores, né? Eu acho que, talvez, hoje, até pensando em mercado, acho que o maior ativo do mercado hoje é a identidade, inclusive o mercado de luxo. Entender a identidade faz com que a gente consiga realmente converger todos esses valores aqui. Entre nós, que ninguém nos ouça, aqui eu tinha 1 milhão em obra de arte. Então, eu tive que fazer um senhor seguro, né? Mas foi muito importante. E aí foram os primeiros testes. Aí eu comecei a trabalhar com inteligência artificial e já entendendo justamente essa questão da reparação das imagens, né? Então, foram geradas imagens que, em real time, né, tinham modificações dos rostos, né? Então,
Aqui é a história da minha avó, aqui mãe menininha do Gantuá e os orixás do futuro, né? Tudo fazendo parte da minha pesquisa, né? Que temos movimento, então o turbante dela vira essa memória, né? A minha avó brava ali, ó. Eu olhava assim, eu vinha correndo que nem um rastilho. E os orixás do futuro. Interessante, né? E aí, né, um trabalho intenso de longos anos com a Semana Criativa de Tiradentes começou em 2019 e convergiu também em 2024, né? Então, de novo, essa história do território criativo aqui, mas nessa convergência do interior, indo para o interior do Brasil para entender justamente essa relação do artesanato com o mercado, né? Então, eu fui convidado em 2019, achei essa imagem, né, para dar uma palestra que chamava Design em Procissão, que era justamente investigar os espaços sagrados que a gente tem. Às vezes, olha, eu tenho essa medalhinha de Nossa Senhora. Então, como é que a gente vai criando esses espaços e o design vai acompanhando, né? E aí convergiu na imersão. Então, eu saí como palestrante, vim andando, curador, e chegamos aí nessa imersão super bacana, né? Com a Fabiana, com o Gustavo Bittencourt, com o Paulo Biak, e que gerou trabalhos lindíssimos, assim. E é maravilhoso trabalhar com artesão. A gente fez 4 imersões assim, e tivemos uma produção muito linda, porque a gente ia na casa das pessoas. Então, ó, meu filho, come uma broinha aqui enquanto eu crocheto. Aí, quando você pegava a bolachinha, quando saía, ela falou, ela tinha feito uma toalha, assim, de 7 segundos. E conversando. Então, esses saberes, por isso que eu falei do território criativo, eu acho que para pensar essa relação de brasilidade, você tem que ter uma escuta ativa muito forte, que é o que a gente estava conversando inicialmente. Então, essas convergências são muito importantes. E aí, o ano passado, eu fui premiado, agraciado, né, uma parceria com a Cremê, com a Gilotte Air, que foi uma pesquisa justamente sobre os tronos africanos, né? Então, eu saio daqui, né? Então, sentar na tradição africana é ocupar o mundo com o corpo e com a história. Então, eu volto de novo para minha avó para projetar, né? E aí a gente chega na Giló, que foi premiada no IF o ano passado, né? Então, e a organização, né, eu tive a oportunidade de conversar com o diretor do IF, ele falou que foi a primeira cadeira afrocentrada do mundo a ganhar a premiação, né? Então, muito bacana como experiência. Aí, né, como isso também entra nos projetos, aqui é um apartamento aqui no Alto de Pinheiros, né? Então, dá para ver camadas, né? Então, aqui a gente tem Regis Francisco, a gente tem La Ursa, temos aqui comigo Espada de São Jorge, mas também tem Virgínia Artigas. Então, muitos dos nossos clientes estão muito nesse arcabouço cultural, Igor Lima, né, para chegar nesses resultados, né? Então, são projetos quase minimalistas tropicais, né? Então, eles têm uma relação da identidade muito aflorada, né? Obviamente, para preservar toda essa relação de narrativa, né? Eu falo no escritório que a gente precisa criar narrativas habitáveis, né? Porque as narrativas elas têm se esvaziado, né? Então, acho que é muito importante, né? Então, com uma curadoria muito leve, né? E aí, agora, prestes a inaugurar em 2026, a gente fez esse conceito para o Consulado-Geral da Itália, né, no Rio de Janeiro, para a área de coworking, também trazendo, de novo, toda essa construção semântica, não somente com a Itália, mas também com o Brasil, né, em uma profusão de cores. E, logo menos, ele está inaugurado, né, então, com tons terrosos, então, com outra linguagem, né, e, inclusive, isso foi um pedido do cônsul. Ele falou assim, eu não quero um espaço que tenha essa cara puramente italiana, né? Eu falei, mas puramente italiana? Ele falou assim, não, eu não quero que a Itália dite isso. Eu quero que a gente tenha uma convergência de culturas, né? Então, a gente tem uma curadoria super forte de mobiliário brasileiro, mas também de mobiliário italiano. Então, justamente, a gente está sempre criando projetos que mediam, né, informações. E aí eu falei do terreiro, né? E ele chegou em Milão. Esse eu não sabia, né? Então, a gente foi selecionado para essa mostra que chama Hello Darkness, né, na base Milano, né? Então, provavelmente vai ter uma versão esse ano e uma versão em 2027, já mais com uma outra história do terreiro, né? Que a gente vai investigar o sentar com performance e tudo mais, né?
eu tenho feito um trabalho muito sério e grande, né, com comunidades ao longo de países, justamente para a gente gerar essas oportunidades de discussão sobre arquitetura, sobre arte e tudo mais, a partir da mesma convergência, né? Então, a gente fez um primeiro ensaio, né, que ele aprovou, é no Will Design, né? Então, justamente essa questão das investigações dos espaços, né? Então, é muito interessante como essa receptividade brasileira ela começa a ter acho que uma forma muito natural de aceite a partir das histórias que a gente conta com autenticidade, né? Eu acho que a gente deixa de ter as questões de padronização e assumimos a nossa formação cultural. Isso é potência, né? Isso, de algum jeito, tem uma implicação muito forte, né? E aí também, agora, no Sesc Pompeia, a gente vai, né, apresentar a Lita Cerqueira, que é a primeira fotógrafa negra do Brasil. É uma história maravilhosa. Ela que fotografou toda a Tropicália e tudo mais. E agora, dia 22 de abril, nós inauguramos, né? Então, trabalhar com a Lina como espaço e trazer a Lita como fotografia, eu tive que mediar através do Pink. Então, eu tive que estudar uma cor específica para criar essa construção de mulheres e tudo mais, né? Então, foi muito bacana, porque eu só fiz um estudo. No primeiro, a Lita aceitou, né? Então, foi muito legal, né? Então, quem quiser, tiver a oportunidade, vai conhecer a Lita Cerqueira Pessoa, mas já ela está com 85 anos. Né? E tão boa que são as nossas investigações na área de imobiliário, são várias, eu só trouxe algumas, né? Então, também passam por essas pesquisas, né, mais profundas. Então, as IBGs, a IE, que estava na Casa Cor, a Zebra, a Balangandãs, que estava em Brasília. Então, a gente acaba criando manifestos em forma de objetos, né? A minha ideia não é produzir escala, mas produzir pequenas narrativas de histórias, né? Então, isso acho que tem um papel muito importante, e cada um deles tem uma vertente, né? Aqui é uma exploração que eu estou estudando com a USP já há 2 anos, né? Então, a gente está trabalhando com fabricação digital em concreto, com o resto de bauxita. Então, a gente trabalha justamente com insumos da construção civil. E isso tem gerado justamente essa materialidade, assim como aconteceram nas duas. Aqui são restos de granito e mármore, então a gente começou a fazer investigação de vários tipos de peças, essa é uma delas. E o balangandãs é papier mâché e terra, né? Então, a gente vai criando também esses objetos, né, que são realmente balangandãs, são objetos que a gente vai criando e eles têm diversos tamanhos, né? Então, isso é uma coisa interessante. E aí, para fechar, a relação com a educação, né? Então, vocês veem que eu venho nessa trilha de pesquisa, né? E aí a gente tem uma relação de trazer o trabalho, né? É evidente que o que a Thais nos provocou para a minha vida, é o que eu faço todos os dias, né? Então, nesse tipo de investigação. Aqui, onde nós chegamos, né, e estamos, né? Então, o Salão Satélite com a Marva Griffin, né, em 2023, e o ano passado com a Rossana Orlandi, né? A gente já começou um trabalho já tímido e agora ele está ganhando intensidade também, né? Inclusive com essa conexão com Milão, né? E as imersões culturais, né? Então, uma das fações que eu tenho nessa loucura toda, também coordeno o Instituto Europeu de Design, e a gente tem por prática essas visitas, né, essas viagens justamente com os alunos, para que eles tenham essas imersões, né, de conteúdo. Então, aqui é uma turma de imobiliário, então eu estou à frente da cadeira de interiores e de imobiliário. E aqui no Ornari, né, o ano passado também, né, em 2024, 2025, foi super bacana a visita. E também na Colômbia, né? Aí eu já fiz um trabalho já diretamente à Faculdade de Arquitetura de Medellín, né? Então, trabalhando um pouco mais aqui dentro da Fundação Belas Artes, essa questão do território, que é o que a gente tem feito aqui como investigação, né? E também, né, desenhamos cursos, né? Então, eu acho que tudo isso ele tem uma motivação muito especial nessa convergência que a gente pode criar em educar, né? Então, nós tivemos a primeira versão nosso curso com a Casa Jardim, justamente falando de brasilidade, com essa lente, né, uma lente de possibilidade, de pensar futuro, de agregar pessoas, né, e contar as histórias, contar os objetos e trazer realmente uma relação viva de repertório, né? Acho que tudo isso a gente está falando de construção de repertório, né? E é um trabalho que naturalmente aconteceu e vem se efetivando, que é ser jurado, né, de grandes prêmios, né? Então, no Museu da Casa Brasileira, desde a 31ª edição, fui dessa última agora que saíram resultados. Você ficou contente? Não podia dar spoiler.
né, do COL, de arquitetura, né, obviamente ali com Casa e Jardim, que mora no meu coração, e a B. Então, por que eu estou nesse lugar? Né? Justamente por conta da mediação de possibilidades. Então, aqui a gente não está falando só de acesso de informação, mas de acesso de pessoas. É muito importante a gente discutir tudo isso em diversas escalas, né? Justamente para melhorar processos e jornadas. Né? E é isso. Tentei ser rápido, mas Você é muita arrasou. coisa. Não, foi muito bem, foi muito bem. Só apertar aqui, que a gente, nesse meio tempo, enquanto... aí mesmo, que aí, nesse meio tempo, a gente... foi super rápido. Ale, bom, a gente vai se aprofundar depois, fazendo algumas questões e tudo mais, mas só com base no que você apresentou, eu queria te perguntar sobre esse mergulho, que eu acho que ele é super necessário, se mergulhar nas histórias, né? Acho que você mostrou isso ao longo de todo esse processo, todos esses projetos que você apresentou em diferentes frentes, né? Isso é muito necessário, eu acho que é uma coisa que nem todo mundo ainda entende, né? Assim, por que isso é importante? O quanto isso te dá até de criação mesmo, quanto isso te propicia a criação, sabe? Quando você mergulha na história, quando você vai lá e, sabe, está disposto a entender mais profundamente sobre cada projeto que você atua. Eu acho que tem, primeiramente, uma relação de verdade, né? Então, o que você está buscando, o que você está investigando, o que você está aprendendo, na realidade, ele precisa ter fontes reais, né? A gente tem uma relação imagética com tudo agora, né? De muitas referências, mas referências que a gente não sabe de onde vem, muitas vezes a gente não vivenciou. Então, uma referência escandinava talvez não funcione numa praia, né? Então, a gente tem feito algumas pontes assim que são inclusive perigosas, né? Então, acho que tem uma questão de formação de repertório que ela passa por esse trato de responsabilidade e, para mim, por 3 eixos assim, que é entender território, que é entender a identidade e entender o que é autoria, né? Então, assim, a gente tem estado, né, de uma maneira bastante ativa, obviamente, pensando em mercado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um efeito de padronização e de aceleração da cópia muito grande, né? Então, acho que isso é uma coisa muito complicada, né? E eu gosto muito da rastreabilidade, eu gosto de saber a origem das coisas. Então, assim, não tive a oportunidade de conhecer aqui, mas fui depois para Minas Gerais. Não, vou na casa do fulano, eu quero entender. Eu brinquei com a nossa tecelã, que, né, enquanto a gente comia biscoito, ela fez 37 enxovais, né? Mas é só de olhar ela falava com a gente, ela cantava, né? Você olhava a folhinha, o jornal. Então, essa semiótica já dá uma sabedoria nela, uma textura de memória e de verdade que é muito importante. E eu acho que, às vezes, a gente fica muito refratário a isso. A gente está tão acelerado que a gente não tem tempo para ser gentil, por exemplo. E eu acho que o conhecimento ele precisa dessa gentileza. Você precisa escutar, né? Se eu não vejo o Celso há muito tempo, eu preciso parar para ouvi-lo. Falar, olha, me conta como é que você está, tal. E eu acho que isso, na realidade, traz um caminho muito interessante, muito saudável para estabelecer conhecimento, né? E também, acho que como oportunidade territorial, até latina, a gente tem muita coisa para descobrir, né? E de uma maneira bastante mais natural do que a gente imagina, né? Hoje eu estava na Expo Revestir, num evento e tudo mais, aí, de repente, um rapaz veio me procurar, e aí ele estava com o Instagram aberto, ele falou assim, se eu tivesse conhecido você há 10 dias, eu não tinha feito isso. Até assustei, assim, né? A gente fez um desenho de um revestimento acústico que é taipa, né? Então, ele tem um trabalho. Aí ele falou assim para mim, porque eu queria ter uma taipa, eu queria fazer uma taipa. A taipa é muito importante para mim, mas eu não consigo falar isso para o mercado. Então, olha as oportunidades. Muitas vezes o que a gente está comunicando, às vezes não é o que o público está esperando, né? E aí a gente via essa comunicação até complicada, né? Como eu falei, até refratária, de não se ouvir. Então, assim, e ele está lá no Peru, e eu estou aqui, entendeu? Então, tem uma comunicação. E eu acho que a gente tem que acreditar mais nesse tipo de possibilidade. E eu acho que, quando a gente pensa nos nossos ambientes, principalmente os íntimos, a gente tem que advogar isso muito pensando como saúde. Eu acho que a gente teve a questão da pandemia, obviamente passamos aí de inúmeras maneiras,
Mas a gente hoje está discutindo cada vez mais essa relação de cura. Uma mesa pode curar, né? Um revestimento pode curar, né? Uma textura linda pode curar. E eu acho que a gente tem que estar um pouco mais sinestésico, mais holístico para algumas coisas, né? Isso não é um papo não comercial, pelo contrário. Eu acho que ele é um papo que ele passa por todos os caminhos, entendeu? E nesse momento eu acho que é importante. E a outra coisa que é um investimento maior da minha vida, assim, é educação. A gente está com 5 gerações ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que passar adiante o melhor. Se a gente não foi capaz, a gente tem que passar adiante o que a gente aprendeu e que pode ser aprimorado, né? Então tem um tempo de ensinar. A gente está no escritório, fala com o estagiário, gente, conversem, porque começa a ter uma fala, né, de desumanizar e tudo mais, né, que é muito complicado, né? Então eu acho que tem várias questões, tá? E eu acho que para mim o caminho é essa questão da responsabilidade e da verdade. A partir do momento que você faz esse pacto, você consegue realmente trabalhar, vivenciar, se expressar, né, explodir literalmente, né, a sua criatividade, né? É muito interessante porque quando a gente faz um raio-x brasileiro, a gente tem raiz modernista, ligado a um improviso criativo, né, ligado a uma relação de natureza, né, que a gente não assume, que é interessante demais, né, e essa relação multiespécie que a gente tem também, né? Se um passarinho pousar aqui, todo mundo fica emocionado, mas a gente não posso. Então, como é que essas mídias estão tão, né, ali tão freak assim, sabe? Então, eu acho que a gente precisa voltar a se emocionar, a sonhar, né, a brincar. Acho que tem alguns verbos que a gente precisa repraticar, sabe? Então, eu vejo dessa forma. Não, sem dúvida. E eu acho que a escuta, ela abre caminhos mesmo. É isso, a gente estava discutindo, a gente teve um talk mais cedo e a gente estava discutindo exatamente isso, né? Muito bom ouvir vocês dois falando sobre isso. Eu vou pedir já para o Celso também apresentar, que aí depois a gente segue para o nosso bate-papo. Conseguimos, né, Esther? A gente estava ensaiando já esse encontro já há um tempo. Que bom que foi agora na DW, Revestir, que converge, né? Muita gente aqui, eu acho que isso só tem a agregar. Tá bom. Então, para vocês. Vamos lá, eu sou de cidade do interior, né? Acho que isso é uma coisa importante da minha fala. A gente hoje estava mostrando, hoje para essa palestra aqui não trouxe, mas eu tenho convergido muito do meu pensamento sobre a relação da construção de um trabalho através do rio. O Rio Paraíba do Sul, para mim, é muito importante, porque nasce na Bocaina, mas depois eu morei em cidades, nasci em Barra do Piraí, que tinha o Paraíba do Sul do lado, depois morei numa outra cidade, Pinheiral, que era do lado, e Volta Redonda, que foi minha última antes de vir para o Rio, que era onde o rio faz a volta redonda, por isso o nome. Mas pensando um pouco os paralelos do fluir da água que desce montanha abaixo e que vai chegar no mar. E a gente foi fazendo essas relações todas muito nesse sentido, do pensamento inicial de um projeto ser a nascente, de todas as influências que nós temos, são os afluentes e aqueles que vão, de alguma forma, engordar esse caldo, ou não, ou vão, mas é aquilo que acontece no processo criativo, tem horas que coisas se somam e tem coisas que se subtraem, e que vai chegar em algum lugar, que seja o mar. Né? Claro que eu faço um paralelo disso até na minha sala hoje. Eu botei minha sala, meu teto é todo vermelho, como se fosse o mar, mas fiz o Rio Paraíba na sala de reunião, desde o início dele, da minha formação. E acho que é inevitável da gente falar um pouco sobre esses princípios que o Alê trouxe, sobre a profundidade das coisas sobre o nosso Brasil. A gente já tinha um certo aprofundamento sobre algumas outras bases, mas sobre o nosso país pouco se contou. E se contou uma história que não necessariamente é verdadeira. Então, eu acho que são somatórios de relações, principalmente com o nosso Brasil, que eu acho que existe um chamado. Eu não sei se vocês
Eu sei, não é necessariamente o tempo todo que a gente vai estar pensando que aquilo vai dar certo ou não, mas aquela hora que parece que o Brasil te convoca. E isso eu sou uma pessoa que de vez em quando pego o carro e viajo. Saio sem muito rumo. Esses dias eu errei muito, eu estava até contando a história, uma parte dela eu contei hoje, mas só acho que é importante agora. Descobri minhas ancestralidades, e aí eu fui visitar uma cidade que fazia parte da minha história, que era da minha avó, da minha bisavó, que é São João Marcos, que é uma cidade que foi alagada, porque ia virar uma represa, depois descobriram que não precisava ser alagada completamente. E eu fui lá para ver isso tudo, porque agora ela virou um parque, eu fui conhecer, peguei um pouco das pedras, botei no meu carro, passei em mim, achei que aquilo me pertencia e que ia me proteger. Mas eu ia sair de lá, ia para o hotel, meia hora depois. E aí eu cheguei para o guardinha do hotel, do parque, e falei assim, não, porque agora eu vim aqui sozinho, mas são 3 horas de viagem, 2 horas e meia, mas agora vai ser super fácil, porque eu vou para o meu hotel, meia hora, eu estou em Conservatória, que é uma cidade das serestas, sei lá o quê. Ele falou assim, o senhor está falando sério? Eu falei assim, sim, meia hora. Não, acho que são umas 3 horas de viagem. Eu marquei errado o meu hotel. Já tinha pago, que era um hotel fazenda, era um hotel do Ciclo do Café, que é chamado Fazenda Florença. E lá fui eu, peguei um som no carro, botei o ar-condicionado, a hora abria, porque a estradinha era bonitinha, eu não fui pela Dutra, fui pelas estradas vicinais, então fui... E cheguei no hotel. Eram 6 horas da tarde, assim, tenho que jantar, vou deixar as coisas no hotel e vou para Conservatório, para o centro. Aí a primeira coisa que eu consegui parar, tinha um senhor vendendo artesanato, porque é muito difícil. São Paulo e Rio de Janeiro, as grandes capitais, essa força cultural da arte popular se perdeu muito fortemente. Então, enquanto a gente tem no Nordeste, Sul, essas coisas ainda muito fortes, a gente aqui foi muito... Essa força foi muito banalizada, muito esquecida, e muitas vezes perdeu-se a memória. O Estado do Rio, estou falando mais do Estado do Rio, a gente tem muito pouca produção. Eu faço coleção hoje de arte popular, e do Rio de Janeiro eu tenho pouquíssima coisa do Estado do Rio. E aí eu falei assim, não, mas vou lá, fiquei conversando com um cara, comprei uma peça, e aí estou continuando na rua, eram 6, 7 horas da noite, tinha uma aglomeração um pouco na frente, eu vi aqui a aglomeração, eu falei assim, já não tem muita coisa para fazer nessa cidade, vou parar ali. Aí eu falei assim, mas o que é isso? É um teatro. Perfeito, eu vou entrar no teatro. Ah, vou entrar. Ainda tem ingresso? Tem um lugar. Entrei, sentei, tinham 2 senhoras do meu lado. Eu perguntei, o que mesmo a gente vai ver hoje? Ela falou assim, é uma artista, uma cantora da cidade, e ela vai fazer um tributo a Elis Regina. A mulher chegou, era um vulcão. Juliana, esqueci o sobrenome dela, estava até conversando com ela ontem. Desculpa, tem horas que eu esqueço alguns nomes, então me perdoem. Mas ela entra no palco, faz um tributo a Elis Regina, que eu chorei pelo menos umas 4 vezes, e ela termina o show, e ela fala assim, olha, eu sou daqui, de Conservatório, uma cidade muito pequena, e eu tinha muita vontade de ir para um lugar onde eu pudesse andar de escada rolante. Então, achei que eu tinha que sair daqui, esse lugar não cabia mais para mim. Consigo sair e acabo chegando no Japão, onde comecei a cantar, virei cantora no Japão. Mas eu acho que tinha um acerto de contas com esse meu lugar. Eu volto, vocês sabem, o Ciclo do Café tem uma beleza das fazendas, mas atrocidades que aconteciam atrás das cercas. E ela falou assim, eu precisava fazer alguma coisa por esse local. E ela abre um teatro, que é um teatro de resistência, um teatro incrível, feito por ela, com o dinheiro dela. Ela criou um sistema educacional quase para crianças, e com a lei Paulo Gustavo, ela abriu a primeira escola de música erudita para crianças de comunidade dessa região. Eu falei assim, eu estou até me arrepiado aqui agora, porque assim, aí eu saí de lá, eu falei assim, cara, era tudo que eu queria ouvir, eu voltei para casa tão feliz. Eu voltei no dia seguinte para o Rio de Janeiro. Eu falei assim, são esses exemplos que a gente precisa, de alguém que não trata na superficialidade as coisas, que vai fundo, que fala sobre transformação e que vai transformar muita gente. Essa dose de responsabilidade sobre o que a gente faz, então, não é
valorizar um artesanato ou uma arte popular, mas o que está por trás dessas pessoas. E aí, nesse chamado, eu tinha uma amiga chamada Dani Correia, que me chamou para visitar Ilha do Ferro. E eu fui com Dani, e Dani faz entrevista com todo mundo. Então, a gente foi na casa de Roxinha, a gente foi na casa de todo mundo. Tinha um assentamento, era a Morena que vendia as bonecas, a gente foi, ela estava morando no assentamento do MST, lá vamos nós para o MST, para poder conseguir fazer, né, com ela. Ela acabou me dando um passe incrível, e o pior foi que, quando ela deu o passe, o matinho que ela tinha feito, tinha me benzido, secou na frente da gente. Eu fiquei horrorizado. Ela falou assim, tem muito olho gordo em cima de você, tome sempre algum banho de alguma coisa. Mas a gente ouve coisas muito bonitas. E isso foi da mulher, não sei se foi do Aberaldo, não sei se é a Havana, ou se foi... Mas eu acho que não, acho que foi de um outro artesão. E ela falou assim, nós pensamos que a gente só poderia viver da agricultura ou de um trabalho sofrido. E a gente descobriu que a gente poderia viver do nosso hobby, que a gente poderia viver daquilo que é, assim, uma coisa que transforma a gente, e que está aqui todo mundo. E, à noite, todo mundo convergia para o bar do Dedé, do André, filho de Carmen, que é museóloga, e chegava lá, tinha um duque, tinha um fotógrafo francês, tinha os artesãos, e tinha lá, inclusive, um cara que toca com uma panela, ele faz um som, e o chapéu dele é sempre feito por uma panela. Então, ele toca, inclusive, na cabeça algumas horas. Então, eu acho que, nesse momento, eu volto para Aracaju, para poder pegar meu voo, entro no avião. Eu sempre choro, gente, porque, eu não sei, não tem alguma coisa que fácil. Assim, eu choro todo final de período na PUC. São 22 anos chorando, todo final do ano. Mas chorei 40 minutos, assim, acho que eu não parava de chorar. Assim, como pode determinadas situações fazerem tanta transformação? E isso tudo eu estou falando porque Ilha do Ferro é muito especial hoje, não só porque foi parar na Rossana Orlandi ou alguma coisa desse tipo, que Leo Decor encontrou. Não, é porque, principalmente, tem a mão desses fazeres das ancestralidades, de pessoas que estavam ali, convergindo, que faziam tamancos, boa parte deles, porque ali tinha uma relação direta de ocupação holandesa, então teve gente que fazia tamanco, as artes não eram tão especiais, assim, estavam começando, tanto que tem um museu para isso. Mas Carmen, que é uma museóloga, Celso Brandão, que era um fotógrafo, um modelo louco italiano que apareceu, fazia alta costura, desfilava e apareceu em Ilha do Ferro, e mais André, que é o filho de Carmen, que morou 30 anos em Nova York e voltou. E eles começaram a fazer uma coisa muito interessante, que é ajudar essas pessoas a fazer a sua originalidade, que falava assim, puxa, Bruna, você está fazendo só madeira, mas já pensou em colorir? Roxinha, você é tão fabulosa, tão engraçada, será que você não era melhor colocar esse teu texto nesse quadro? E eles compravam. Então, faça que eu compro 10 quadros. Tem uma história engraçada que o André encomendou, o Celso encomendou 10 quadros com a Roxinha não foi buscar. Aí o André passou depois e comprou. Então, assim, essas histórias foram alguns desses meus chamados. E aí, nesses chamados, uma coisa que me interessa muito são as ancestralidades, é o Brasil pré-Cabral, que eu estava falando hoje. Eu virei compulsivo dessa leitura, de ver documentários, de tudo que a gente fala, a gente pensar que a Amazônia era o lugar mais ocupado do nosso país. Viviam 13 milhões de índios só na Amazônia. E isso feito através de uns platôs que eles ocupavam, chamado tesos, que eram ocupações como se fossem as nossas pirâmides, só que as nossas pirâmides eram já sustentáveis naquela época, elas se desmancharam, elas não ficaram, não existia pedra na Amazônia, então por isso que a gente não tem aqueles monumentos como incas, maias, então tudo isso foi feito, né, dessa forma, principalmente chegando no Marajó. Marajó foi muito a população que viveu mais ou menos de 400 a 1400, depois tem a grande invasão tupi, que os tupis descem de toda a região norte e vão formando pela região litorânea, os tupinambás, tupiniquins, tapajós, e pela área central, os guaranis. Então, a gente vai vendo que o Brasil, né, os sambaquis, que estão nas áreas litorâneas,
E a gente nunca soube disso, né? A Amazônia parece que estava ali, intocável, e que, de repente, é uma grande floresta que foi meio que conduzida, ou digamos assim, por os nossos povos originários. Então, assim, muita coisa plantada, terra preta de índio, não sei se já ouviram falar sobre isso, mas era exatamente onde eles guardavam os detritos, depois viram que aquilo ali ajudava a compor, né, de forma mais fértil essa terra, e essas são as transformações. Muita coisa disso não veio de imediato na minha formação, não veio de imediato na minha produção. Ela tem vindo aos poucos, ela tem vindo em acontecimentos, tem vindo quando a gente... É claro que a gente nem sempre vai assim, eu vi isso, vou fazer. Não. Muitas vezes o público que eu atendo, né, eu fiz muito mercado imobiliário, faço ainda, tem muito edifício residencial. Sempre tentei incorporar algumas coisas, principalmente a leitura do lugar, a valorização do lugar, de não ser uma arquitetura chamada genérica, que pode estar em qualquer lugar. As arquiteturas que eu procuro fazer nos edifícios só podem estar naquele lugar, naquele momento, porque elas são meio que uma leitura muito... tem um arquiteto chamado Aires Mateus, ele fala que ele faz perguntas genéricas e específicas para esse entorno, para começar um projeto. E eu acho que é um pouco a partir daí. E eu não posso deixar de falar de uma pessoa que foi uma das mais importantes na minha formação, que foi Janete Costa. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer 2 hotéis com ela, e do qual era assim, uma paixão. E eu consegui ir com ela próximo a Tracunhaém, isso há muito tempo, isso deve ser em 90 e poucos. E ela, já naquela época, pegava designers e levava para Tracunhaém para que pudesse ajudar a paramentar aquelas pessoas, porque tinha gente já fazendo estátua de Mickey com o barro que tinha feito no original. Então, para não perder aquilo que era a história. Então, Janete ajudou muito nesse recorte, nessa valorização. E eu acho que ela estaria muito feliz nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, né, de prêmios como a Brasilidade, de coisas como essa, do que parece que a gente está resgatando algum tempo que a gente precisava disso, esse alento. E eu acho que está aí o caminho da nossa originalidade. Eu acho que quando a gente consegue enxergar mais profundamente essas camadas. Então, aí tem um montão de coisa escrita, né? Mas vamos lá, eu sou professor da PUC há 22 anos, trabalhei num escritório que foi do Rio de Janeiro, do Luiz Paulo Conde, que foi prefeito do Rio. Trabalhei 25 anos lá, então é um momento de resistência da minha vida. Eu fiquei, né, dos 19 até os 44 anos, mas eu sempre fui compulsivo. Então, minha esposa era arquiteta, então a gente tinha um escritório, eu dava aula na PUC, dava aula na Cândido Mendes, pintava, fiz curso com Daniel Senise, pintei, vendi quadros para a galeria de arte. Meu filho hoje é artista plástico, mas assim era uma questão de... Eu acho que já fiz todas as disciplinas, já fiz cemitério, já fiz, né, tudo. Acho que reforma de zoológico, acho que todas as disciplinas eu já participei. E eu acho que foi essa intensidade da minha vida, assim, acho que trabalhar em várias escalas. Aquele Ernest Roger, né, um dos caras italianos aí que fala que um arquiteto pode projetar da colher a cidade. E eu sempre entendi que isso era, pelo menos deveria experimentar, mesmo que não fosse tudo. Eu fiz de forma muito aleatória essa apresentação, mas num aleatório diferente. Assim, eu queria que desse o improviso brasileiro, que eu acho que eu ganhei esse prêmio, eu fico feliz aqui que os 2 estão aqui, que participaram desse momento, que eu acho que aqui está La Ursa, que inclusive esse aqui é uma máscara do Julião. Esse é meu escritório, a Cité, e, na verdade, eu acho que a gente tem feito, e eu tenho buscado cada vez mais, eu falei isso hoje de manhã, sobre coerência. Eu acho que talvez isso seja a coisa mais difícil da gente fazer, né, de alguma forma conseguir realizar. É aquilo que a gente veste, come, fala, projeta, porque tem horas que existem, a gente vê a pessoa, olha e fala assim, eita, o discurso não está batendo. Esse projeto não bate com aquela coisa. Então, assim, esse tipo de situação do qual a gente tem coerência, a coerência gera profundidade, a profundidade tem defesas. Então, até para convencer alguém de alguma coisa. Esse é o escritório, então esse aqui, né, na verdade, tem esse trabalho do arqueiro, que é esse rendado aqui, mas do lado de cá tem várias flâmulas aí, que foi foi uma exposição que a gente fez junto com a Bienal de Veneza, de 2023, e do qual a gente levava um núcleo de bordadeiras da casa que nos ajudaram a conceber esses painéis.
A Cité tem esse coração, estava explicando um pouquinho hoje lá, que assim, eu tenho o coração nessa coisa pulsante esse coração, esse desenho do coração acabou acontecendo, tinha na cabeceira da minha filha, na minha cabeceira, no meu escritório, na cabeceira do meu filho. Era como se fosse uma junção da gente, mas acabou virando uma obsessão. Assim, o coração está na nossa logomarca, na assinatura da gente. Essa questão dessa relação da pele, daquilo que nos toca, é muito forte para mim. Eu sou uma pessoa que realmente gosto de estar próximo de pessoas. Eu nunca fui de ficar sentado na minha sala. Eu tenho minha sala até que eu adoro, mas eu praticamente não fico na minha sala. Eu gosto de ficar do lado das pessoas produzindo. Essa foi uma forma... é claro que eu tinha uma época muito alucinada da minha vida, que eu coordenava 125 arquitetos em 15 estados diferentes, 15 cidades diferentes. E aí eu andava pelo escritório balançando, fazendo assim. As pessoas já sabiam que eu estava chegando, ficavam desesperadas comigo, porque era essa ansiedade. Eu tenho problema para dormir, seríssimo, porque assim, minha mente não para. Então, eu acho que... E eu tinha isso quando era criança. Minha mãe ficava desesperada comigo. Eu falei assim, mãe, eu estou com uma dor na perna que eu não sei de onde vem. E aí eu descobri que precisava de lápis, caneta, essas coisas todas. Eu começo a pintar desde os 5 anos de idade, e eu pegava o desenho, nas férias seguintes eu pedia o desenho com a minha mãe e refazia os desenhos. Criança louca, mas é isso. A gente estava nesse processo, todo mundo fazia pipa, eu fazia pipa design e vendia para os meus amigos. Então, aí fiz teatro, vendia. A sorte que eu vendia as coisas, acho que era legal. Mas a gente sempre trouxe, o artesanato acabou tomando conta, a arte e a arte popular acabou tomando conta um pouco do escritório. Esse aqui é o Rio Paraíba, que está ali no teto da minha sala de reunião, que vai povoando um pouquinho esses espaços. Esse foi a Bienal de Veneza, do qual a gente fala sobre o processo criativo e também dessa relação tátil. A gente levava as pedras nacionais, mas nos recortes digitais, a gente conseguia uns tecidos que até o pessoal da Oshklin, e da EcoSimple, que nos forneceu, e a gente, com o pessoal do grupo da casa, vinha fazendo esse processo dos bordados, dessa relação direta do fazer. Isso foi muito legal, porque, assim... E aí, eu acho que tem umas passagens... Eu não sei se estou me estendendo demais, depois... que são umas questões. Nós fizemos um casa-cor no Rio de Janeiro e que nós levamos os bordados também. E levamos um dia as meninas que faziam os bordados para lá. Elas estavam numa felicidade total. E aí veio uma mulher do lado da Socorrinho, que é hoje uma querida que faz muita coisa para a gente, e falou assim, você não está se sentindo explorada de estar aqui? Ela falou assim, não. Por quê? Mas eles estão te expondo aqui. Ela falou assim, não. Eu estou no momento mais feliz da minha vida. Meu marido vai mudar o nome do bar dele para Socorrinho. Porque ele jamais pensou que eu, mulher, pudesse chegar no lugar onde eu cheguei. Eu estou no casa-cor. E ele não. E ele jamais pensou, a gente jamais pensou que a gente estava mudando a vida das pessoas, sabe? Assim, era muito interessante de quanto a gente é abrangente, essa nossa profissão, e quando a gente olha com esse olhar mais profundo, as camadas que a gente pode tocar. E aí foi legal, e a gente foi pedir, Socorrinho, quer um pão de queijo? Ela falou assim, não, estou me alimentando de elogios. Então, acho que assim, isso é parte da beleza dessas participações. Essa aqui é a Socorrinho. Esse foi o processo do qual a gente, para conceber esse trabalho. Esse foi o casa-cor, inclusive. E aí tinha ali, a gente fez as camadas históricas do Rio de Janeiro. Era toda a história de como tinha chegado, as primeiras caravelas e a ocupação do Rio de Janeiro, contada através de bordado. Então, vinha a carta de Pero Vaz de Caminha, então tinha a Analia de Princesa Isabel, da Princesa Leopoldina. Então, a gente contou um pouco essa história do que vinha sobre esse ponto de vista dessa vontade de contar de uma forma diferente a nossa história, contar através dessa produção que muitas vezes não teve o valor que merecia. E a gente fazia um projeto,
o Casa Cor sempre me convidou quando tinha alguma coisa principalmente ligada a patrimônio, que é uma coisa do qual a gente já fez muitas vezes. Faço, por exemplo, retrofit do Hotel Glória agora, do Mesbla, no Rio de Janeiro, do Henri Seju. Ganhamos também outro prêmio internacional com um projeto do Paysandu 23, que era o antigo Hotel Paysandu. E aqui a gente fez um trabalho, sim, é claro que as pessoas me xingaram horrores, porque a gente era tantas toneladas de alumínio, porque eu não queria que o alumínio tocasse o edifício. Então, a gente criou uma estrutura completamente independente para que o patrimônio ficasse completamente preservado e intocável, mas entendendo que existia o futuro e o presente. O vidro aqui era um vidro pintado, holandês, e aqui a gente usava um vidro novo da Sebrae, que era espelhado, ou seja, era tecnologia, mostrando que existia um passo à frente daquilo, ou seja, a convivência do passado, da ancestralidade, e também das questões, né, de patrimônio com as contemporaneidades. Esse é um outro edifício que a gente fala sobre... Eu tinha acabado de voltar do México, e tinha uma coisa muito legal no México, que eles falam que a árvore é a maior conexão que a gente tem entre o céu e a terra, né? Que, inclusive, o tamanho, em geral, o tamanho da copa é o mesmo tamanho da raiz, para que ela possa estar equilibrada. E a gente estava nesse edifício, que era uma transição entre a cidade e as montanhas ali do Alto Leblon, e a gente faz um pouco quase como esse grid que forma... que forma esses galhos de árvore. E aí a gente vai para um outro, que também eu, por acaso, mostrei hoje na exposição, que era um pouco dessa ideia de homenagear as pessoas, né? Ou seja, desses contatos com os artistas. A gente são quase 14 projetos nossos que a gente chama um artista para participar junto com a gente. Esse foi o André Nazaré, que é praticamente o fotógrafo do Casa Cor Rio de Janeiro. Ele tira uma foto de cima do Leblon, né? Tem o Manuel Carlos aí com as Helenas e tudo, então as pessoas do Leblon, as mulheres do Leblon, essa questão desse imaginário sobre, principalmente, a obra do Manuel Carlos, a gente traz isso para a fachada do edifício. Então, eu falo que esse edifício só poderia estar nesse lugar, nesse momento. Então, ele não poderia estar em outro. E a gente faz uma coisa... eu sempre vou me baseando por algumas coisas que eu vou, né, nesse caminho do percurso da gente. Tem um livro muito importante também na minha formação, que é um livro da Ana Mariani. Era uma fotógrafa que vai para o Nordeste e tira foto das casinhas, né? E aí isso para mim foi uma lição, porque assim, em termos de volumetria, você não muda muito, né? É uma fachada cega. Até o meu ex-chefe, o Conde, falava assim: imagine Paraty, se Paraty não tivesse as esquinas pintadas, se não tivesse telhado, fosse telha, cimento amianto, pintadas de branco e com janelas de alumínio. Era uma outra história, e asfalto. Ou seja, tinha acabado com a história. Então, o que é bonito são todas essas diferenças que fazem, inclusive, a questão da identidade de cada um. Isso eu sempre fiquei muito preocupado. Isso é um trabalho que a CT acabou fazendo muito. Isso sempre foi um desafio da gente, porque cada andar do nosso prédio é diferente um do outro. Cada olhar, eu que não queria que as experiências de quem está de fora para dentro, dentro para fora, fossem iguais. Que a pessoa pudesse apontar, o Alê chegasse lá e falasse assim: puxa, Thaís, aquela é minha casa que está com aquela ali, está virada para o lado de lá. Então, assim, que a pessoa pudesse apontar, igual da casa da Ana Mariani, que tivesse a identidade das pessoas, que não fosse uma máquina de habitar, e sim que tivesse essa essência. Então, a cada recorte do olhar, cada pessoa faz de uma forma diferente. Esse é o Partage Shopping Brasília, que é um shopping que a gente conseguiu também convencer muito o cliente de que tinha que pensar de forma diferente. Ele tem aí toda a parte de sustentável. O shopping vai ser o shopping mais sustentável do país. A gente conseguiu, não tem ar-condicionado, ele praticamente só, talvez na praça de alimentação, talvez exista, mas porque a gente conseguiu fazer todo ele com as homenagens ao próprio lugar. O edifício, por cima ou pela planta, ele parece um pouco com a própria topografia do Cerrado. A cor é a cor avermelhada de Brasília, da terra. Essas daqui são folhagens que a gente fez um trabalho de pensar, né, de como entender o desafio de manter as espécies, e essas espécies foram configuradas naquele painel, como as folhagens que a gente representa.
Isso aqui é o paisagismo que a gente teve que fazer, não um paisagismo desenhado e vai se impor ao lugar, mas como o lugar se impõe ao paisagismo. Então, a gente fez a ordem contrária, a gente foi marcando os lugares onde a gente pudesse manter o maior número de espécies. A gente mantém 1.500 espécies do cerrado, que é uma coisa difícil. E o mais engraçado, aí, falando sobre brasilidade, a gente tem em Brasília, não tem muitos hortos florestais que tragam ou que façam produção ou manuseio de espécies locais. Todo o paisagismo é com espécies vindas de outros lugares. Então, a gente teve que fazer um viveiro de 4.000 espécies para poder manter a identidade do projeto. Então, só para entender que a gente parece que está tão longe das coisas, a gente parece que está aqui falando duas pessoas que estão tão engajadas nesse sistema, e parece que está todo mundo falando a mesma língua, e não está. Então, isso que é a grande dificuldade da gente. Esse é o shopping, vou acelerar um pouquinho aqui, esse é o Parque Central. Essas são as folhagens, então são 4 tipos de folhagens que estão concebendo. Até os espelhos d'água, gente, uma dificuldade danada. Xingaram a gente horrores, porque assim, tudo tem que dar a volta para poder manter a espécie, e tem uma distância que tem que ter para poder não sucumbir e não perder. A ideia dos cupinzeiros, que são essas lojas que são estrudadas da terra. As nuvens de Brasília, não sei quem já foi, né? Brasília tem uma coisa muito interessante, que parece que o tempo está passando, assim, quando vai acelerar, ou no filme, é aquela nuvem, olha, a nuvem já passou. Então, a gente queria que essas nuvens fossem retratadas, então todas as coberturas são elevadas, como se fosse uma homenagem às nuvens de Brasília. Esse é o shopping por dentro, todo ventilado naturalmente. Aí foi a criação da Milo, né, a gente criou para... A Carol Gai também estava aí. A gente fez na junção de 4 escritórios que desenvolveram projetos para a Eliane. E foi muito bacana, porque a Eliane nunca tinha ganho um prêmio internacional. Ganhamos 3 prêmios internacionais com esse projeto, que é uma homenagem à história da Eliane e à história da família brasileira. Esses desenhos de cá são extraídos desses azulejos, que alguns aqui vão identificar, porque estava no bar, estava na casa da avó, estava na cidade do interior, esse aqui, então, tinha muito. Todos esses de cá fizeram parte da história. A gente fragmenta isso, reconta a história, né? A gente mistura e depois coloca uma única cor que forma essa textura que vai formar esse trabalho. Então, isso foi um trabalho importante para a gente. E esse aqui é minha casa, né? Thaís e Alê. Esses são meus filhos, Mari e Dudu. O Luiz está, inclusive, numa exposição aqui em São Paulo. Começou a exposição dele, ele é artista plástico. Está na WG, que é aqui no centro da cidade. Uma galeria nova, tem uns 3 anos. E esse trabalho, inclusive, são dele. E esse daí, eu acho que, para mim, eu acho que essas são as camadas da vida, né? Então, muita coisa do que conta a casa tem uma questão das apropriações que foram acontecendo das personalidades, da gente se colocar, né? E alguma coisa que foi trazendo, são viagens, são memórias de viagens, eu acho que são fragmentos da vida, assim, sabe? A gente não criou um Frankenstein, não, a gente criou um patchwork agradável de se ver. E aí foi a construção de tudo isso, ou seja, das coisas que foram trazendo do Xingu, ou seja, e eu ganhei isso aqui de presente de uma amiga, depois ganhei outro, depois comprei isso, ou seja, as coisas foram se juntando de uma maneira do improviso orientado. Talvez seja isso que talvez a gente tenha que buscar um pouquinho. Tem horas que esse improviso parece que assim, ele é a história que você teve, né, as suas vivências, suas famílias. Então, acho que essa hora que quando vai combinar tudo isso, tem coisas improváveis, mas que dão certo. Mas o mais do que eu acho importante dessa história, acho que era a última, né? É que é o seguinte, não precisa ficar tudo pronto, né? Assim, acho que as coisas, essa ansiedade que a gente tem de que tudo vai ter que estar pronto naquele mesmo momento de controle, de que é claro, né? Os móveis, né? Tem que estar com uma estante ornare que está aqui, que vai estar, mas o que vai estar adornando isso, dá um espaço, né? Dá um espaço para que a viagem que a Esther faça, né, que vai ver o neto e vai trazer uma coisa nova e que vai poder estar ali, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que a nossa casa é essa grande estante,
que ela vai sendo completada com livros, poesia, com falas, com fotos, com imagens, com arte, com pessoas. Né? É claro que tem algumas pessoas que a gente vai deixar fora da estante. Mas depois tem uma música da Clarice que eu adoro, eu convido todo mundo para a minha festa, só não convido você porque você não presta. Então é isso, gente. Obrigado. Deixo para a Thaís aí, que eu acho que a ideia é falar um pouco mais junto. Olha, eu acho que vocês dois trouxeram tanta profundidade na fala de vocês, que o Celso levantou um ponto, né? Quando a gente ouve esses dois, parece que está tudo feito, não precisa mais nada, a vida tem que ser isso, né? Mas aí a gente olha para a realidade, e é por isso que é tão importante a gente conversar, a gente debater, porque vocês se aprofundam de uma maneira que a gente sabe que nem todo mundo ainda está nesse processo. Esse processo é importante para todo mundo. Não foi tocado. Exatamente. É uma questão muito de sensibilidade também, né? E esse ouvir que a gente já falou, essa escuta, tudo isso é muito necessário para esse processo de criação, de arquitetura, de design de interiores, paisagismo, enfim. A gente realmente tem que se aprofundar desse jeito. Isso que você falou das paredes vazias, né? Você não falou parede vazia, mas eu traduzi dessa maneira porque a minha casa tem paredes vazias, e aí, de vez em quando, meu marido reclama, ele fala, a gente nunca vai terminar essa casa, que a gente já mora lá há bastante tempo. E eu falo, não, porque eu quero encontrar a obra certa para cá. Sabe isso? Eu acho que é um pouco disso, de não ter essa pressa, né? Nem todo cliente é assim. Tem cliente que quer já, na verdade, não quer se preocupar e quer entrar com a casa pronta, não quer nem saber onde você vai comprar. Mas eu acho que a gente tem a função de educar, de falar, não, você precisa conhecer mais sobre, né, a sua história até. Né? A gente estava discutindo muito isso, história, cada um tem a sua memória. Né, e cada um vai ser tocado de uma maneira diferente. Né? E aí, assim, vamos lá, que eu tenho umas perguntas aqui para vocês. A gente não vai se estender muito, mas eu acho que é bom ouvir os dois. Né? Então, vamos perguntar mais algumas coisas. Ale, para o Celso tomar uma aguinha enquanto. Como evitar que referências à cultura brasileira se tornem apenas um recurso decorativo ou estereotipado? Eu acho que a gente tem muito isso. Né? Assim, agora está se falando de brasilidade. Em todo lugar a gente ouve gente falando, que eu usei isso porque eu queria trazer brasilidade para essa casa. Mas, assim, é isso, né? Não é só trazer. Né? De que maneira que você vê isso? Esse uso até um pouco indevido da palavra e também, né, da arte, da cultura e tudo mais. Bom, eu já tinha dado um spoiler no começo da resposta, que é a questão da responsabilidade, né? E obrigado pela excelência de trabalho, viu, meu amigo? Porque realmente teve horas aqui que eu fiquei emocionado. Então, até usando um pouco dessa jornada do Celso, né? Não existe atalho para criar essa relação de construção de repertório. Então, ela é uma dedicação, ela é diária, ela é espontânea, ela não é planejada. Ela vem de uma conversa, ela vem de uma viagem, ela vem de uma emoção. Então, eu acho que tem um espectro de sensibilidade que é muito importante quando você quer construir repertório. Né? Mas também construir um bom repertório. Né? Então, acho que existe uma questão, e, de novo, né, eu falo da questão desses atalhos, que é importante conhecer fontes, conhecer origens. Né? Acho que hoje, por exemplo, a gente tem uma questão midiática, né, mas ler um livro. Né? Eu estava justamente hoje de manhã também num outro evento, aí me perguntaram sobre as casas, né, a coleção tem uns desenhos que lembram o trabalho da Ana. Né? Aí a pessoa falou assim, mas é uma casa do sertão? Eu falei, não sei. Você conhece o sertão? De foto. Então, a gente até corporalmente tem uma distância de não querer se aprofundar. Né? Aí eu falei assim, engraçado, porque eu conheço o trabalho da Ana, mas eu fui ler de novo a obra do Guimarães Rosa para desenhar. Então, era um outro tipo de sertão que eu estava procurando. Então, eu acho que tem uma coisa tão rica quando você se permite a se aprofundar e colher fontes diferentes para estabelecer isso, né?
que eu acho que essa relação que você perguntou, ela fica menos apropriadora, né? Acho que a gente começa a divulgar com coisas que realmente a gente conhece, a gente conversa, né? Aqui, se vocês me permitem, eu acho que existe uma coisa importantíssima, que é o reconhecimento das artistas, das artesãs, das mulheres brasileiras, são pensadoras, são criativas. Então, tem uma jornada também desse feminino que passa também por isso, por esse reconhecimento, inclusive das arquitetas, das designers e tudo mais. Então, não é só cultural. A formação cultural ela precisa passar também por uma formação como cidadão, né? O Celso falou da Janete Costa, é impressionante. Ela acolhia artesão na casa dela. Então, isso é de uma civilidade, justamente para continuar a garantir que aquilo tenha uma jornada realmente de representatividade e tudo mais. Então, eu acho que, para mim, né, a gente precisa escolher boas fontes, né, e realmente tentar estar mais perto, né, daquilo que realmente nos afeta. A gente fala muito de afeto, mas afeto como verbo também é afetar. Às vezes você pensa, mas que árvore é essa? A árvore te afetou. Você fala, é um abacateiro, nunca tinha visto um abacateiro. Então, acho que essa questão dessa reconstrução cultural, de narrativas, ela passa por realmente uma relação de vivência. Então, para criar repertório, hoje, você precisa realmente estar disponível a vivenciar repertórios, vivenciar, eu acho que talvez até mídias que você não conhece. Nossa, eu estou passando um processo de saúde, voltei a fazer cerâmica. É uma outra cerâmica. Então, eu acho que tem essas conexões que me parece que são muito importantes, assim, para restabelecer esse tipo de conhecimento. E eu acho que o profissional da área, né, nós dois como professores, né, é ir para a rua, gente. Não é só digital, né? Aliás, nem tem que ser só digital. A gente está numa convergência, eu falei de 5 gerações, mas de convergência de inteligências. Então, tem a artificial, tem a periférica, né, tem a feminina. Então, tem muitas inteligências que a gente precisa somar para entender esses caminhos que a gente tem que pensar de futuro, sabe? Então, eu passo muito por aí, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. Tem um olhar mais investigativo, né? E o Celso até falou da Ana Mariane, a gente tem uma sessão na Casa Jardim que chama Casas do Brasil, que a gente já iniciou essa sessão há muitos anos, aí por um tempo a gente parou de publicar essa sessão e aí a gente retomou agora, e todas as edições a gente convida um fotógrafo para testemunhar uma imagem que ele tenha feito pelo Brasil. A Ana Mariane participou, inclusive, na época ainda, enfim, falei com ela e tudo mais, ela já faleceu há alguns anos, mas é isso, eu acho que a gente precisa realmente ter esse olhar investigativo para tudo, né? E aí, Celso, eu queria saber de você, porque você apresentou um monte de projeto interessantíssimo aí, e eu queria entender, o cliente brasileiro ele está mais aberto? Ele está mais aberto a isso, a entender a importância desse aprofundamento? Eu acho que a gente está educando nesse cliente. Estamos. Eu acho que é um trabalho lento, não é um trabalho fácil de entender se aquilo é arte, se não é arte, mesmo porque tem horas que a gente está convencendo o cliente da arte. Então, assim, a coisa está indo mais... Thaís, eu sempre sou muito positivo, então acho que sempre existe Também sou luz otimista, temos que ser. no fim do túnel. Eu acho que a gente, de alguma forma, tem uma abertura maior de explorar, inclusive, o nosso Brasil. Não dá para ir só para Salvador, não dá para ir só para... Então, assim, eu acho que essas descobertas do Brasil... no carnaval. Então, assim, eu estou doido para ir para o Piauí agora. Eu quero ir nos canyons piauenses, que assim, achei uma coisa maravilhosa, nunca tinha visto aquilo, e para mim é um tema. E aí eu procurei, por exemplo, hoje, assim, no Brasil faltam 3 estados para maratonar, e falta agora, na América do Sul e Central, também, acho que uns 5 países. Assim, eu tenho tentado esses nossos lugares próximos, porque tem arquiteturas próximas. Aí eu acho que é um pouco assim, sabe, da gente não ficar só sonhando com o que vem da Europa, mas uma coisa que está tão mais próximo da gente que está aqui. E eu acho que o cliente tem percebido algumas coisas como essa, e eu acho que tem se apresentado mais. Eu acho que mostras, né, o próprio Casa Cor tem trazido, de vez em quando, alguns pontos como esse, né, o próprio
prêmio aí da Casa Cláudia, da Casa Jardim, que veio com esse ponto de premiação e de divulgação. Então, acho que as revistas, de uma maneira geral, a gente tem poucas, né? A gente diminuiu muito. Mas, de qualquer forma, isso está acontecendo. Então, eu acho que, eu não sei se também porque a gente fica vendo só aquilo que chega para a gente nas redes sociais, que muitas vezes estão viciadas no nosso perfil de pesquisa, né? Então, eu até me forço, muitas vezes, a pesquisar algumas coisas muito aleatórias para que os meus caminhos de... O algoritmo te ajude me pouco a ajude. ampliar o olhar, né? Eu acho que assim, tem umas coisas que eu costumo fazer com os clientes. Exemplo, eu fui na Barraca da Neda, lá em Barra Grande. Aí eu publico, Barraca da Neda, quem é, falo, tento divulgar isso. Obra de arte, boa parte no meu Instagram, eu ponho só metade da foto da obra de arte, porque eu acho que as pessoas têm que tentar preencher a lacuna, entender ou tentar investigar como é que é o quadro inteiro, porque eu não entreguei tudo. Então, eu acho que são provocações que a gente consegue fazer para educar esse cliente. Mas eu acho que ele está aprendendo, e eu acho que isso que é o bacana disso tudo. Bom, os dois são professores, né? Estão no meio acadêmico aí há muitos anos. E aí eu queria saber também como que isso chega à faculdade, como que vocês acham que tem se discutido bastante isso também no meio acadêmico e nessa formação dos arquitetos, designers de interiores em geral. Como que está isso? Assim, vocês acreditam nesses jovens, nesses novos talentos aí que vão chegar no mercado em breve? A gente precisa acreditar. Mas eu acho que tem uma questão importante, né, juntando um pouco do que o Celso trouxe, que esse cliente, na realidade, que está se deparando, sendo testado, né, ali, sendo aguçado a pensar diferente, para a sala de aula isso é mais tenso, né, porque a gente tem ali vários confrontos, né, inclusive midiáticos, né? Então a gente está enfrentando trabalhos sendo entregues completamente em inteligência artificial, né? Então isso traz uma questão de narrativa, de construção de pensamento em projeto que, né, obviamente nada contra a inteligência como ferramenta, mas justamente é o que eu estava defendendo, a somatória de outras inteligências justamente para gerar projeto, né? Mas eu acho que talvez um pouco diferente da nossa geração, né, a gente consiga provocar esse jovem a andar mais, a viajar mais, a usar justamente essas ferramentas para que ele tenha mais conhecimento, né, e, se Deus quiser, cada vez mais prático, mais pragmático, né, para, inclusive, entender e, talvez, com uma empatia melhor, receber isso e levar adiante, né? No meu caso, eu tenho ali alunos que são do Brasil inteiro, né? Então, isso faz com que o meu comportamento como coordenador, como professor e até da própria escola entenda esse Brasil, né? Eu preciso ter essa noção territorial justamente para criar essas convergências, inclusive até do próprio contato entre sala, né? Então, o sol da Paraíba é diferente do sol de Curitiba, né? E como a gente trabalha isso como pensamento de projeto, né? Então, talvez seja realmente um despertar de sensibilidade, né? E eu acho que a gente também pode, né, eu brinquei de colocar esse aluno, essa aprendizagem na rua, né, a também apresentar coisas, né? Então, uma das práticas né, das minhas turmas de interiores, por exemplo, né, eu literalmente levo nos lugares mais populares, justamente para entender muito do que esse designer do dia a dia entende, né? Então, por exemplo, uma barraca de feira livre, ela é um estudo estrutural, cromático, né, ali. Então, como isso, de algum jeito, é uma construção bastante importante, né? E entender essa questão da cidade e tudo mais. Então, acho que o que a gente precisa proporcionar como formação é uma multiescala, porque há ferramenta, mas talvez não haja justamente esse guide, essa possibilidade de fluência, né, ou de influência, que muitas vezes eles acabam não tendo como necessidade. E eu acho que a faculdade, a universidade, precisa cada vez mais se aproximar desse mercado, né, da arquitetura e design de interiores, justamente sob o viés da educação. Se forma, o escritório continua a ser formativo,
né? E não é somente pela ferramenta que dá mais produtividade, mas é justamente por esse conhecimento ampliado sobre arquitetura, sobre interior, sobre design, sobre arte, sobre artesanato, né? Essas missões, a gente andava para lá e para cá, né? Então, acho que a gente tem que incentivar essas andanças, sabe? Acho que isso é muito importante como formação, inclusive para formar esse repertório crítico, né? Que é uma coisa que nos preocupa bastante, né? Como é que a gente não produz crítica e a gente recebe a padronização como uma forma de identidade, né? Então, ninguém é só uma cor, ninguém está todo dia bem, então, como é que a gente entende isso como uma construção mesmo, né? Então, eu vejo muito por aí. Thaís, eu vejo, assim, são duas escalas. Eu trabalho com algumas escalas diferentes. Eu acho que, quando a gente está falando de interiores, né, de uma loja, uma casa, um apartamento, a gente tem conseguido trazer muito mais desse repertório. É mais forte, é mais intenso, as transformações são mais palatáveis, comprar alguma coisa, adquirir alguma situação como essa, de uma maneira mais, mesmo que seja até, vamos lá, ouso dizer, seja até só apenas decorativa, mas já é um processo. Quando se trata de uma escala maior, há ainda muito pré-conceitos. Então, por exemplo, o shopping de Brasília, a gente passou um aperto, porque desde o primeiro momento a gente pensou nele mais vermelho, e a gente teve uma época que queria fazer cinza, porque falou que ninguém fazia, que o pessoal de Brasília odiava o vermelho. Aí tive que ligar para o Mangabeira do bloco, falei assim, Mangabeira, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele falou assim, não, Celso, o pessoal tem preconceito só porque a terra vermelha suja as casas. Mas não é que a pessoa não goste do vermelho. E a gente convenceu, e hoje o cliente chega lá e vê isso, e fala assim, puxa, que bom que eu vou gastar com menos manutenção, não tem a poeira que está ali. Então, nós temos essa relação. E isso acontece na faculdade também. Dentro das faculdades que são ligadas aos designs de interiores, as coisas têm sido, eu participei de algumas bancas e vejo isso já acontecendo com muito mais intensidade, enquanto na escala da cidade, de um edifício ou de algumas coisas, isso ainda é muito incipiente, assim, porque não muda conceitualmente, muda quase que botar um adereço depois, sabe? Eu vou botar um painel em homenagem ao povo nordestino, mas não é isso, não entendeu o que é o processo por trás, sabe? Então, acho que ainda tem muito de vamos adereçar, vamos botar adereços para poder virar. Que isso aconteceu muito com sustentabilidade no país também, né? Totalmente. Sustentabilidade, você sustentava, botava um negocinho ali, botar uma plantinha, biofilia, não é isso. Não é essa superficialidade das coisas, né? E a gente gosta. Morre no mês depois. É só o termo, praticamente, né? De que maneira eu vou usar o termo, né? Porque Sim. é isso que a gente vê muitas vezes. E aí eu acho que eu dou aula na PUC para edifícios residenciais, então é uma coisa que eu faço. Ainda vejo um engatinhar desse processo, e se fala pouco ainda sobre essa brasilidade. Não temos na universidade não temos nenhuma fala sobre essa, a não ser um aluno especial que está procurando alguma coisa sobre taipa de pilão, ou está procurando alguma coisa que vai. A gente tem até o Fernando Minto, que é um professor da PUC que faz muito isso, muito especializado. Mas, de qualquer forma, eu acho que ainda tem, na formação, hoje, dos nossos alunos, ainda há uma carência muito grande sobre entender o que é a brasilidade como essência, como modo operandi de como se projetar. Ainda vira muito adereço. Quer falar mais alguma coisa? Não, e bem rápido. Eu acho que é uma coisa que acho que ambos temos muita vontade, que são as revisões dos currículos dos arquitetos, né? Então, o processo formativo das faculdades precisam entender a cidade é diferente, o país é diferente. Então, eu acho que tem muita coisa que ainda não migrou 100% para dentro da faculdade. Quando você fala de interiores, acho que a escala é mais fácil. Então, essa adaptabilidade, inclusive, do mercado perante as respostas é mais veloz. Veja pelo mobiliário, né? E por outras questões aí, que a gente sabe que tem uma identificação muito mais imediata, e eu acho que até por um número maior de clientes, né, você acaba tendo ali uma possibilidade de identificação e geração de valor cultural maior.
Mas eu concordo plenamente com o Celso, né? E é uma dificuldade porque isso vai aterrorizando a paisagem da cidade, né? A partir do momento que você não conhece a cultura, o território e outras questões mais, falando de uma maneira imobiliária, você acaba destruindo memórias ali, né? Então, são coisas muito caras, né? Que, como revés depois, fica muito mais complicado. Sem dúvida. Bom, é um papo que a gente poderia seguir aqui falando por horas, mas a gente já ultrapassou 1 hora de bate-papo. Eu adoraria ouvir vocês muito mais, de verdade. É muito, muito bom mesmo. Acho que todo mundo está com essa sensação aqui, né? Porque eles têm muita história e a gente fica encorajado a se aprofundar mais, a buscar mais, a viajar mais, que eu acho que isso fica um convite, né? A gente tem que conhecer mais o Brasil, tem que explorar mais, ir no artesão, ir nessas comunidades, porque a gente tem muito a aprender, né? É engraçado que a gente fala com o mesmo tom de voz, eu e o Alê. Eu Os acho dois, assim, parece que está tudo tão tranquilo. calmo, está tudo tão resolvido. A vida está tudo... Está desesperado. As pessoas, clientes que não querem, mas a gente está aqui assim, falando como se as coisas estivessem assim, muito facilmente resolvidas. Muito obrigada aos dois, viu? Um prazer enorme mediar esse bate-papo com vocês. Pode ser? Bom, alguém... por favor, fiquem à vontade. Bom, eu sou a Aline, e dizer que é uma felicidade imensa estar aqui, primeiro porque eu fui aluna do Alê, e realmente ele tem essa sensibilidade, esse amor pela vida e pelos detalhes. Então, aprendi muito, muito do que eu sei, eu devo ao Alê. E o Celso, eu acompanho todos os talks possíveis e impossíveis, eu estou super fã. E vocês alimentam muito essa sensibilidade, fazem com que o cliente ou o próprio profissional tenha esse olhar mais atento à essência, ao foco, ao detalhe. Mediante uma enxurrada, uma avalanche de IA, de informações fáceis, né, que você digita uma palavra e o algoritmo já traz 200 mil significado, sinônimo. Eu queria um conselho, uma palavra sobre como ter essa dosimetria, como fazer que use essa ferramenta, mas de forma equilibrada, para que não se perca essa essência. Como é que é o teu nome? Aline. Aline, eu tenho falado muito sobre isso. E eu acho que é um processo curatorial. Então, assim, hoje, a gente não tinha isso tudo. Na época, na minha formação, não tinha inteligência, não tinha nem computador, né? Então, tudo comprava-se livro, ia-se pesquisar e tudo. E isso, a Nanquim e tudo, hoje a gente tem isso para qualquer coisa que vai fazer, né? Ou seja, você vai comprar um sapato, você vai investigar isso 1000 vezes, as 1000 promoções, as 1000 opções que podem ter e tudo. Então, eu acho que o processo curatorial é esse processo seu de formação. Eu acho que cada vez mais a gente tem que investir nessa consciência, nessa consistência de pesquisa, de aprofundamento, de leitura, de ver um documentário, de ir em palestras, sei lá o quê, para poder começar a exercer essas escolhas, né? Porque senão vira tudo Frankenstein e vira coisas muito repetidas, né? Então, teve agora uma fala aí, inclusive do João Gomes, que é falando sobre a casa com alpendre, que saiu até em todas as revistas, porque era assim, todo mundo está fazendo a casa quadrada. Então, teve uma descoberta. Pegaram um livro que foi feito pela Caiaba, que era um livro que era um recorte das casas paulistanas de 45 a 75. Aquilo virou um mote do qual foi, né, extremamente divulgado. Vem vários arquitetos muito importantes fazendo as casas, mas depois virou... Você vai nos condomínios hoje periféricos e todas as casas são iguais. Né? Então, você não consegue mais ter uma leitura. Já perdeu a brasilidade, já perdeu a essência, a casa paulistana já se perdeu, porque virou um pastiche das coisas. Então, é um processo curatorial, de você saber fazer as escolhas certas. Aquilo que vai, porque as informações vão estar o tempo todo para todo mundo.
Mas o que você faz com essas escolhas que é a diferença. Você vai receber um texto do IA, mas se você não revisar, vão ter erros absurdos que vão estar ali, coisas que não são verdades, ou não vai checar o que está por trás. Né? As pessoas vão tentando entender aquilo lá. Tudo bem, meu pai tem 86 anos, ele pega tudo, ele acredita. E manda para mim, meu filho, está acontecendo isso. Eu falo assim, pai, não está. Agora a gente está vivendo uma crise do que a gente não sabe nem o que está acontecendo na guerra. Porque está chegando um montão de vídeo feito pelo IA, de destruição disso, que a gente não sabe se existiu, se não existiu. É uma loucura. Então, a gente vai ter esse processo, o processo curatorial nunca vai ser abandonado, vai ter sempre que, e acho que esse processo curatorial fala-se de embasamento, pesquisa, aprofundamento. Então, se você não for para esse ponto, você vai ficar, aí pode ser IA, pode ser o que vai, porque cada hora vai ser inventada uma coisa nova. Então, a gente não está preparado só para isso, é que a velocidade das coisas está maior, né? Então, assim, e aí eu acho que isso que vai ser o nosso... A gente vai ter que correr um pouco mais para se aprofundar, para poder ter essas relações. Ou saber, de certa forma, quais são os pontos que você tem que de certa forma, convergir ou checar. Porque isso faz parte do repertório da sua vida também. Ou seja, eu vou entrar num projeto, o que é importante eu pesquisar? Não adianta pesquisar tudo, porque tem coisas que você não vai aproveitar. Então, tem só fechando aqui, tem um desenho que é muito comum nas faculdades de arquitetura, que é o mapa Nolli, que é um mapa de cheios e vazios. E praticamente todo mundo faz esse mapa quando vai fazer uma leitura urbana de um lugar. Mas tem horas que aquilo não interessa nada. Ficou só apenas um grafismo, virou só um mapa qualquer. Então, saber o que você vai pesquisar, saber o que você vai se aprofundar, saber os pontos. Então, acho que esse checklist faz parte desse amadurecimento. E aí o seu processo curatorial, que vai ser para qualquer coisa que você venha fazer. Bom, meu nome é Márcio Tavares, eu sou do Rio de Janeiro, tenho uma construtora no Rio, tenho o prazer de trabalhar com o Celso. Agradecer a Ornari e a Thaisa pelo... Assim, a entrevista maravilhosa, e eu ia comentar sobre a leveza com que vocês trazem as coisas. Realmente, esse não é o mundo que a gente vive, mas vocês conseguem passar isso para a gente. E eu só vou fazer um relato aqui do trabalho que eu pude participar com o Celso, que é essa diferença que ela pegou um pouco, de pegar um pouco do que tem que ser diferente do dia a dia que a gente constrói. Eu construo para vários arquitetos no Rio, e não cito nomes, mas assim, com o Celso eu consegui fazer um projeto no Jardim Botânico, que é um bairro extremamente bucólico, e que todo mundo tem construído, destruído o que existe de essência do Jardim Botânico e construído aquilo que a gente fala que é o quadrado, que todo mundo sabe construir, o concreto com ferro, e aquilo vira uma... Né, hoje é arquitetura moderna e atemporal, vamos dizer assim. E eu fiz uma casa com esse cara, e eu diria para você que todo mundo passa na porta dessa casa, eu tive o prazer de ser convidado para isso, e fala assim, é totalmente diferente de tudo, porque ele buscou entender uma coisa que as pessoas realmente admiram. Então, esse relato de isso que vocês trazem aqui, que a arquitetura tem que ser feita realmente com diferencial, ela não pode ser uma cópia, né? Ela não, por mais que a gente fale tudo na vida se copia, eu acho que essa busca de conhecimento, de coisas, e sim ter ali um envolvimento com aquilo que você está vivendo é o diferencial. Então, eu tive o prazer de poder fazer isso com esse cara, né? A Casa Terra. Demais, demais. Muito bom ouvir. Hoje ele trouxe mais cedo no outro talk que a gente teve juntos, me lembra dos tópicos lá, que assim, essa relação de criar pessoas, paisagem, natureza, né? Assim, eu acho que é isso, tempo. Que é isso, eu acho que a gente está falando sobre pessoas, sobre relações, e isso tem que tem que ser priorizado, e muitas vezes não é, né? Então, eu acho que esses dois, eles olham para as pessoas, seja na hora de criar, seja na hora de ouvir, e isso faz toda a diferença, né? Então, de verdade, é muito bom estar com vocês aqui. A gente fica querendo abraçar, né? Muito bom mesmo. Obrigada, gente. Alguém mais? Alguém mais? Acho que não. Então, encerramos aqui. Estaremos aqui, caso alguém queira também falar depois. Eu queria agradecer a todos, principalmente a vocês. Eu sei que fica realmente esse gostinho de quero mais, mas, senão, todo mundo tem o DW inteiro. Nós temos um QR Code ali embaixo, está aqui também.
para vocês verem todas a agenda, saberem mais sobre a Ornari, sobre a mostra de arte, sobre eles também. Depois tem as fotos de todos vocês também nesse QR Code. Aí dá para a moça aparecer, né? Então, obrigada. Que vocês tenham uma excelente semana aqui em São Paulo, né? Porque vem muita gente fora. Tem Expo Revestir ainda. E acho que tem mais algumas palestras, algumas apresentações que o Celso, o senhor Alexandre estará dando, e a Thaís também. Então, obrigada, gente. Fiquem sempre bem-vindos, todos vocês, e vocês também. Viu? Obrigada.